Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e os nossos debatedores. Marcela Bastos, tempo no Rio hoje. Dizem que a máxima vai chegar a 31, mas quem tá vindo lá de fora diz que já passou disso faz tempo. Temperatura agora no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Pessoal do Meier, 96803-8319 vai me ajudar, vai mandar um WhatsApp. Temperatura agora em Nova Friburgo. Pessoal de Nova Friburgo também vai me ajudar pelo WhatsApp. Temperatura agora em Morro do Coco. Então, não tenho a menor ideia de onde é, mas no Morro do Coco a turma vai me ajudar também. BR-101. Muito bem. WhatsApp para participação dos nossos ouvintes, Marcela. 96803-8319. Você escreve para cá a sua opinião nos temas de hoje e manda áudio pra gente aí falando sobre o debate. Olha, Marcela, tem um áudio aqui de um novo convertido. Vamos ouvir? Vamos lá. JR, a paz do Senhor, eu também sou novo convertido, mas mesmo antes de ser convertido, eu já ouvia o debate. O debate nós aprendemos muito, edifica muito as nossas vidas, para a nossa caminhada. Amém? Glória a Deus, meu querido irmão. Deus te abençoe cada vez mais. Que privilégio ter a sua audiência. Que Deus sustente e guarde a todos vocês novos convertidos, caminhando, aqui iniciando o passo a passo da fé, ouvindo a gente aqui na 93 FM, prestigiando o nosso Debate 93. A nossa oração é que haja aqui sempre bom alimento bom, saudável, para fortalecer ainda mais a sua vida, em nome de Jesus. Do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória. Recebemos aqui a informação de que temperatura em Nova Friburgo, ouvinte de Nova Friburgo informando 23 graus. Falta qual, Marcela? É Morro do Coco e Meier. Morro do Coco e Meier informando aqui pelo nosso WhatsApp para a Marcela, e a Marcela vai nos informar. São 11h08 no Rio. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, minha gente, eu não sei se é impressão minha, diz aqui um ouvinte, mas tenho visto crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. Seria isso um reflexo da vida moderna que facilmente possibilita um conhecimento superficial? A falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia? Ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Eu pergunto aqui a você, ouvinte, participando conosco, a sua experiência, a sua informação, compartilhando aqui conosco também, assim como vamos ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores à mesa com a gente, o pastor Ailton Desidério, a pastora Renata Prete, o pastor Manuel de Matos, o pastor Márcio Rocha, todo mundo aqui presente. Antes informando, nosso ouvinte Kleber informa a temperatura no Meier, 30 graus, falta só Morro do Coco. Olha, acho que a rádio não pega lá em Morro do Coco, às vezes pega, não pega, pela internet com certeza, né? Bom dia, queridos, quem pode começar? Pastor Márcio, vamos lá, opinando aí pro nosso ouvinte. Sobre o Morro do Coco? Então, JR, esse nosso tema aqui que a gente está começando é um tema que a gente vai ter algumas vertentes diferentes, né? Eu, por exemplo, sou pastor treinado e ordenado, eu não sou pastor de seminário, mas tenho, nesse tempo todo de pastoreado, eu tenho de pastoreamento, eu tenho procurado, porque a gente precisa procurar
ter conhecimento, na hora que você vai pregar uma palavra. Eu me lembro que logo no comecinho eu pregava o Salmo 10, né, onde ele dizia assim: eu jamais me verei abalado. Eu achava que era um crente falando, né, e pregava aquilo até que um dia pastor César Carvalho falou assim, cara, me chamou e falou assim, cara, esse salmo é de um ímpio. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, Jesus, eu estou pregando como um ímpio, né? Então, assim, a gente tem que ter conhecimento das coisas. Hoje, infelizmente, a gente vê cada coisa sendo pregada no altar que a gente chega a arrepiar. Lá na igreja eu tenho o privilégio de poder receber uma vez por mês a missionária Edmeia Williams, que ela é uma poderosa, conhecedora da Bíblia, verdade. Gente boa demais, nós amamos a irmã Edmeia. E ela usou uma ocasião lá, uma expressão, ela falou assim, água suja vindo dos púlpitos. Infelizmente a questão não é tanto pelo aspecto que o irmão citou, mas pela distorção literal da palavra, e como as pessoas não estão examinando a Bíblia, estão mais ouvindo que está se pregando sem confrontar como os bereanos ouviram e foram confrontar. Então realmente a gente está vivendo numa época que já é natural desse momento do ser superficial, infelizmente na mensagem bíblica, na leitura da Bíblia, na falta da leitura da Bíblia. Infelizmente nós estamos vivendo um momento em que 20 Bíblias dentro de casa, estou contigo, mas não abro, né? Não se lê. Bom dia a vocês, né? A gente acabou começando aqui, a gente nem deu bom dia. Gente, eu acho que como menina da mesa eu sempre me sinto privilegiada por isso, eu acho que é uma oportunidade ímpar aqui. Esse tema é um tema tão delicado, porque a gente pode olhar sobre a vertente de nós como pastores, mas aqueles também que estão se convertendo agora, como hoje a gente tem algumas ferramentas como a internet, que simplesmente, se nós soubermos usar, usaríamos muito bem como complemento, mas não podemos nunca abrir mão da intimidade com o Senhor, que só vem através do conhecimento da palavra, efetivamente da palavra revelada, que é a Bíblia. E querendo ou não, as pessoas hoje preferem o raso, preferem jogar no nosso amigo Google e já pegar muitas vezes pregações prontas. Eu não tenho a menor dúvida que isso muitas vezes nos ajuda em complementar alguma coisa. Existem estudos que são únicos, mas infelizmente, as pessoas têm optado em não ter mais um conhecimento profundo, não se aprofundar, não ter a Bíblia como seu guia de fé e prática, e acaba que se perde, e aí do púlpito começam a sair águas não muito limpas, prefiro colocar assim, né? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Eu concordo com tudo que foi falado aqui, digo mais, eu tenho a sensação hoje de que parece que as pessoas estão muito superficiais, mas tentam demonstrar que são profundas. Verdade. Isso é um problema muito grave, porque eu me lembro de um texto de 2 Reis, capítulo 2, quando Eliseu chega na cidade de Jericó, os homens o procuram e dizem, a cidade é boa, mas a água é amarga. Eliseu pede um prato e um pouco de sal, e a Bíblia diz que ele vai na fonte. E eu acho que esse é o grande problema hoje que está acontecendo. A fonte, de onde? Quem são os mentores? Quem são as pessoas que nós estamos parando para ouvir? Existe uma salada teológica muito grande no país hoje, no mundo inteiro, e existem extremos para todos os lados. A grande questão é, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Cuidado com a fonte. De fato, JR, as pessoas estão confundindo conhecimento com memorização. Se alguém sobe no altar e cita 300 versículos bíblicos, alguém diz, nossa, como essa pessoa conhece a Bíblia. E de fato, nem sempre quem cita a Bíblia conhece a Bíblia. Isso é uma outra questão. E às vezes nem tá. Exatamente. Para inventar, nós somos bons também, nós podemos inventar. Meus queridos, é o seguinte, um ouvinte nosso, por exemplo, é novo convertido, ele disse, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Então, vou dar uma esclarecida aqui para poder ajudar o nosso ouvinte, que você vai ouvir hoje aqui opiniões, posicionamentos pastorais, mas o seu pastor ou pastora é fundamental que você o procure. Nós estamos aqui para dar um suporte, para dar um apoio, mas você não pode deixar de ter essa conexão com o pastor, com a liderança espiritual da sua igreja. É importante, as pessoas precisam entender que quanto mais a sua igreja oferece oportunidades para crescimento, você deve aproveitar. A preguiça é uma grande aliada do inferno.
Muita gente deixa de estudar a Bíblia por preguiça, deixa de ir à igreja por preguiça, enfim, a preguiça realmente é uma encrenca. Eu, pelo menos, já estou aqui, ó, entendeu? Já estou até um tom de voz preguiçoso para falar sobre esse assunto. Mas quando a gente para e pensa na responsabilidade que a gente tem em trazer aquilo que é novo, aquilo que é da palavra, aquilo que é verdadeiro, isso deve produzir na maioria das pessoas um medo muito grande. Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, vocês falaram que o exemplo da Edmeia, que diz que do púlpito sai muita água suja, né? Então, se do púlpito sai muita água suja, todo lugar que tem água suja, em geral suja, né? Inunda, cria dificuldades e tal. Essa é uma tese. A outra tese é que as pessoas estão querendo coisas rasas, superficiais, ou seja, a gente tem um lado uma água suja, do outro lado as pessoas querendo coisas superficiais. Qual é o preparo que esse líder espiritual precisa ter para que ele possa exercer o ministério pastoral? Estou aqui partindo do pressuposto que a falta de preparo, a má preparação pode produzir não exatamente água suja, mas água rala. Ralinha, como é que é o negócio com água rala? Aquela sopinha rala? Tem mais água? É isso? Quem entende sopa aqui? Do macarrão que fica. Fica aquela sopinha de feijão. Sopinha de feijão. Fica ralinho, né? Não tem grão, só tem água. Muito bem. Fala aí, minha gente, sobre preparação. O que eu penso é o seguinte: resgatando um aspecto histórico, antes da reforma, a Bíblia ela estava aprisionada. Lutero. Bíblia para o povo, Gutenberg, a imprensa, as pessoas têm sede de ler a palavra de Deus. Nós estamos vivendo outro momento que é de a proliferação da Bíblia em termos de a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, então um aspecto comercial muito grande, mas isso levando como se fosse uma privatização dessa palavra. Então ainda não se rompeu aquela questão do sacerdócio, o pastor como sendo aquele grande sacerdócio e o crente, não, o crente é sacerdote também. O preparo, JR, ele passa, Jesus quando escolheu os discípulos, o que ele fez? Ele subiu ao monte, ele orou. Preparo, pastor, assim, seminário, ele ajuda a gente, é importante, mas certeza. O preparo, mas ele só não é o essencial, porque o preparo é oração, é Bíblia, então acho que o preparo nosso, inclusive não pode ser o meu preparo como pastor, assim, ele deveria ser o preparo de todo crente, porque antes de ser pastor eu sou um crente. Então, ler a Bíblia, orar, para poder... Uma ocasião, o pastor Lavo Feijó falou para mim assim, eu perguntei para ele, pastor, eu vou falar no retiro de pastores, e me deu uma ideia aí do que eu poderia falar para pastores, porque falar para pastores é meio complicado às vezes, né? Cada teologia, tudo. Aí ele falou assim para mim, Ailton, fala para os pastores para que eles não leiam a Bíblia só para pregar. Que eles leiam a Bíblia para eles e eles preguem naquilo que eles lerem para eles. Mas a questão é exatamente essa. Eu acho que nós temos que entender que a nossa função, e quando eu digo nossa, é exatamente do cristão e não apenas do pastor, é que haja em nosso coração o desejo, a ansiedade de ter intimidade com o Senhor. E quando nós temos intimidade com o Senhor, aonde nós vamos buscar sedentar, né? Onde nós vamos exatamente encontrar essa intimidade? Na palavra, na oração. Não tem como. Não adianta pegar a Bíblia apenas para pregar no domingo. O que nós precisamos pregar é um evangelho genuíno, onde a gente conhece o Senhor não apenas de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem, e só vamos vê-lo se realmente pegarmos a palavra revelada, se realmente entendermos que ele está aqui entre nós, não apenas numa leitura, ou não apenas num Google, muito pelo contrário. A gente tem um livro, a Bíblia, quando eu falo Bíblia nada mais é do que um compêndio de vários livros, onde a gente tem tudo à nossa disposição, e nós muitas vezes nos contentamos em ficar com, eu vou pregar hoje, então hoje eu leio. Pode falar, pastor. Pode falar, pastor. Nós temos dois pontos de vista aqui interessantes sobre a Bíblia, na minha opinião. Primeiro, se você fala em relação ao novo convertido, qual a melhor forma de aprender a Bíblia? Descubra na sua igreja, onde é o discipulado, a escola bíblica dominical, seja lá o que for. Porque um dia uma menina me procurou e disse, pastor, eu leio a Bíblia e o Espírito Santo me revela. Isso é muito perigoso. Porque a Bíblia pode ser uma arma, e isso com todo respeito, que o tiro sai pela culatra. Porque você pode ler um texto e ter uma interpretação totalmente distorcida sobre o texto, porque ninguém parou para te ensinar sobre o texto. É muito importante você parar
para ouvir alguém concernente àquele texto, porque a Bíblia não é para ler, ser aprender a interpretar, pastor? Exatamente, porque tem gente que espiritualiza somente a Bíblia. A Bíblia não é só espiritual. Existe um contexto geográfico, histórico e cultural. Tem gente aplicando, nos dias de hoje, culturas da época do Egito ainda. E isso se torna muito perigoso, e a pessoa precisa aprender. Agora, desculpe, concernente aos líderes, pastores, eu acho que a grande questão hoje é que alguns, desculpe aqui, gente, mas alguns, a motivação está um pouco complicada. Por exemplo, o que vai, a igreja está lotada. Então não precisa ter conhecimento bíblico, larga a revelação, larga a visão, e eu creio nisso porque eu sou pentecostal, mas não creio que só isso mantenha uma igreja de pé e saudável. São 11h20, pastor Márcio, hora certa aqui no Rio, por gentileza. 11h20 e 49 segundos. Muito bem, temperatura em Morro do Coco, 31 graus, muito obrigado aos nossos ouvintes, já há algum tempo informou aqui, e eu só vi agora. Muito obrigado aqui, querido ouvinte. Então, a análise desse assunto, minha gente, traz aqui uma reflexão, que é uma das perguntas encaminhadas pelo ouvinte. A falta de fé é uma consequência natural de falta de estudo da Bíblia, ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Pastor Márcio, a fé vem pelo ouvir. Isso. É isso? Isso. Conta aí pra gente. E ouvir a palavra, né? Ouvir o que se prega de verdade. JR, eu tava, enquanto os pastores estavam comentando aqui, eu me reportei a essa facilidade que você falou, que essa facilidade realmente gera uma preguiça nas pessoas, né? A facilidade de ter acesso a tudo gera uma preguiça. Eu me recordo que quando eu era menino, uma professora passava um trabalho na escola, nós tínhamos que ir para a biblioteca pesquisar. Eram vários livros. A Bárcia é do tempo do pastor Zé, não é da minha não, eu sou um pouco não. Faz isso não. É porque a senhora tem a informação, pastora. Então nós tínhamos prazer de ir para a biblioteca. Nós tínhamos prazer de sentarmos com vários livros. Nós tínhamos prazer de estudar, fazer maquete, uma série de coisas. Hoje, se passa um trabalho na faculdade, o cara entra, vai no Google, copia, troca algumas palavras e infelizmente, biblicamente, é a mesma coisa. Você bota no Google, pregação sobre, né, a cadeira do profeta, ele vai lá, olhou, vou pregar isso aqui. Ele não sabe qual era a fonte, ele não sabe. E aí a gente ouve. Por misericórdia de Deus, por misericórdia, pessoas são abençoadas e saem transformadas por misericórdia. Mas não deveria ser assim. Hoje é a graça, né? É simplesmente a graça, porque o povo é de Deus, né? Eu vejo hoje, acrescentando os altares, hoje Deus nunca falou tanto através de mulas. Entendeu? Nunca falou tanto. Porque, JR, incrível. Há algum tempo atrás, quando eu era pastor lá na Pacentada de Jovens, eu ministrava em um congresso muito forte no Brasil sobre jovens. E um dos líderes desse congresso, nós estávamos sentados à mesa, e eu falei para ele o seguinte: eu hoje me sinto sentado à mesa como Mefibosete. E ele falou assim: como quem? Eu falei: Mefibosete. Ele: quem é Mefibosete? É um cara que tem uma posição forte a nível de juventude e louvor no Brasil e fora do Brasil. E o cara não sabia quem era Mefibosete. Entendeu? Então, hoje se fala muito de coisas que não têm conhecimento bíblico. Quem foi Mefibosete? Né? Quem foi? Essa semana eu estou preparando uma mensagem e eu falei assim: hoje a juventude está de mãos dadas muito mais com Demas do que com Paulo. E alguns jovens, quem é Demas? Ouvinte dizendo o seguinte: JR, misericórdia, eu quero voltar para a casa do Senhor, mas a preguiça não me larga. Eu ouço o debate todos os dias. Olha, eu tento orar, eu tento ler a Bíblia, sabe? Mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu coloco a música assim no meu celular, aí o fone do meu ouvido, quando eu vejo, eu já estou quase dormindo. Diz aqui o ouvinte, que eu quero agradecer o carinho da audiência e dizer: acorda, ouvinte! Agora você está acordada. Manda ali Apocalipse, quem não vai dormir. Quero ver você acordada lendo a Bíblia. É o desafio, rapaz. O pessoal faz desafio de colocar foto sem maquiagem, cabelo despenteado. Faz desafio de ler a Bíblia. E não precisa botar no Face, não, hein? Isso é sua intimidade, hein? Relacionamento pessoal com Deus. Eu acho que tem muita gente nostálgica, achando que a igreja do passado que era igreja boa. Se a igreja do passado fosse igreja boa, a gente não estaria do jeito que a gente está hoje, porque a gente também tem herança. Mas a gente foi se distanciando de alguns ideais, e isso é fato. De alguns comportamentos de estudo, de reflexão, é fato. E nós precisamos repensar
o nosso discipulado, o nosso compromisso com o Senhor é fato. Agora, irmãos, eu não sei se eu vou ser contraditado pelos meus queridos aqui, fique à vontade, vocês sabem muito bem, vocês estão em casa aqui, mas a falta de preparo da liderança gera pessoas despreparadas. Isso é um fator que complica. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer seminário, não estou dizendo isso aqui não. Aliás, estou dizendo sim, mas não precisa ser igual, o mesmo, tá bom? Esse cara estudou 5 anos ou 4, não quer dizer que tem que ser igual. Cada um tem a sua... Agora, como é que a pessoa pode chegar numa determinada posição que exige-se dela a unção, não resta dúvida, tá bom? Senão fica aqui negócio, não, mas tem muito conhecimento, mas não é unção, peraí. Unção é o básico, tem que ser separado pelo Senhor, unção é isso, o cara foi ungido, separado pelo Senhor para esse fim, e não deu tempo de estudar, não deu tempo de se preparar, não tem um estudo organizado, sistematizado, para assumir uma posição. Você já imaginou se em outras áreas da vida isso acontecesse? Não, aquele camarada ali é muito bom, ele é ungido, ele faz uma operação cirúrgica, mas não estudei ainda nada, mas ele é muito bom, ele precisa de qualquer área. Então acho que falta também um pouco de autoavaliação de alguns líderes que também são tomados pela mesma preguiça. Alguns são excelentes em estudar oratória, são excelentes em estudar comunicação, mas péssimos em estudar a própria Bíblia. Bom, falei demais. Eu creio, JR, que insisto na questão do sacerdócio universal do crente, pressuposto da reforma. Voltemos para a Bíblia. Só sabe isso quem estuda. Só sabe que existe sacerdócio universal dos crentes quem estudou. Porque do contrário, a Bíblia, lógico, a Bíblia e a teologia. Porque do contrário, pastorzão, nem a reforma a pessoa sabe. Alguém vai falar assim, nós estamos comemorando 500 anos da reforma. Cara, mas essa obra não acaba? Pelo amor de Deus, é obra de igreja mesmo, hein? 500 anos não acabou ainda? Porque olha só, JR, a Bíblia fala, né? Vocês são um sacerdócio real, lógico, povo adquirido. Então, essa compreensão, eu creio que a necessidade da simplicidade como Jesus. Simplicidade, de poder ter comunhão, de poder orar, de poder ler a Bíblia, não ler por ler, porque eu posso ler muito e não gravar nada, entendeu? Não pegar nada, mas ler de conversar, ler de falar, Senhor, o Senhor é meu pastor, então o Senhor está comigo, então, sabe, essa coisa gostosa de intimidade mesmo, de se deliciar. Eu acho que nós precisamos ter isso, os crentes precisam voltar para essa prática. Aí só 3 Ds, quando a gente quer fazer uma coisa. Primeiro D. Desejo. Segundo D. Decisão. Terceiro D. Disciplina. Agora me diga uma outra palavra também com D que eu posso usar no lugar de desejo. Com D? Desiderato. De onde vem a palavra? Desejo. Desidério. É verdade. Ailton Desidério, meu queridão. Muito bem. Pastora Renata, hora certa aqui no Rio, por gentileza. 11h28. Repita. 11h28. Muito bom, sensacional. 7 segundos. Olha, gente, aqui o ouvinte dizendo a verdade é que há algumas denominações que fazem do pastorado uma profissão ambiciosa como marketing multinível, onde só se aprende a falar sobre palavras que vão despertar aquela fé financeira. E quando pregam espiritual, sai cada insanidade que só a misericórdia de Deus, opina aqui uma de nossas queridas ouvintes. Muito obrigado pela sua opinião. É claro que, de certa forma, esse ouvinte não deixa de ter razão. Tem os exageros, é óbvio que nós sabemos que existem pessoas que se preparam somente para isso. Eu tenho eu quero citar algo pessoal meu aqui. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia não para pregar. Eu sempre digo lá na igreja, irmãos, se eu for dar um estudo, então eu preparo um estudo. Mas para pregar no culto à noite, domingo à noite, eu não tenho o hábito, isso é meu, de preparar o sermão. É estranho isso. Eu leio a Bíblia como uma pessoa normal e o Espírito Santo, no dia, eu leio um texto determinado e pontuo aquilo que eu quero falar e prego para a igreja. Isso é uma pregação. Agora, quando eu vou dar um estudo, aí eu preparo um pouco mais longo e tal. Agora, o que está acontecendo hoje, eu torno a repetir. A grande questão, gente, é a fonte que nós buscamos isso. Porque esse é o problema. A liderança hoje dentro da igreja, desculpe-me, mas existe um fast food gospel de líderes. Os caras se preparam em 3 meses, parece um negócio louco, e com 6 meses ele já é pastor. E é um negócio estranho, daqui a pouco o cara está liderando uma igreja, e ele é um novo convertido, mas já está pastoreando, e tá essa loucura, essa coisa absurda, porque as pessoas para segurar alguém na igreja dão um cargo, diz, não, vou te dar um cargo para segurar fulano na igreja. Quer dizer, a motivação está totalmente errada. E termino dizendo o seguinte, gente,
o tempo do preparo sempre será maior que o tempo da execução. Olha para a vida de Jesus, 30 anos se preparando e 3 anos pregando. O problema é que hoje muita gente passa 3 anos se preparando e quer passar o resto pregando. Essa é uma reflexão a ser feita, lembrando também do apóstolo Paulo, a preparação pela qual ele passou até que ele fosse considerado liberado para pregar o evangelho da forma como foi tão grandemente usado. Eu acho que o que está aqui no consenso é que quem chama é Deus, quem unge é Deus, quem ilumina o indivíduo para aprender é Deus, mas se o camarada não se esforçar, se ele não lutar, seja para ler a Bíblia, para ter o privilégio de receber de Deus para o seu alimento individual, seja para se preparar também para entregar o alimento comunitário, ele está deixando de exercer a responsabilidade que Deus confiou a ele, e este terá que prestar contas a Deus. Aquele que mal ensina, aquele que ensina errado, aquele que é preguiçoso, aquele que não é comprometido, ele prestará contas a Deus. O ouvinte não precisa ficar brigando, ouvinte, tá entendendo? Ah, pastor fulano, pastor Abel, não é ficar brigando. Todo mundo vai ter que prestar contas a Deus, mas esse aqui é um apelo para a reflexão. A gente está todo dia refletindo aqui. Às vezes entra um assunto que é um assunto simples, mas ele vai sendo multiplicado, vai sendo aprofundado, e os nossos ouvintes estão acostumando agora, hein? A pensar, a discutir os assuntos, a tratar, tudo com respeito. Aqui é tudo respeito, mas é necessário que a gente faça isso de uma maneira correta, aproveitando essa época. A reforma está aí, 500 anos, é um grande assunto. Quantas vezes na escola, um professor que é contra a reforma chega lá e detona, queima todo mundo, fala mal da reforma, dos reformados, fala mal de Lutero, e você não sabe nada sobre o assunto, entendeu? Não sabia não, é isso aí. É hora de aprender, discutir isso, desenvolver. A gente precisa estudar mais, e faça isso com alegria. E faço aqui um tributo à minha mãe. Quando eu fui estudar teologia, minha mãe logo no iniciozinho ela me ligou e disse assim: e aí, meu filho, tá lendo a Bíblia? Eu falei: claro, mamãe, estou lendo a Bíblia todo dia, é estudo, é pregação. E ela disse: meu filho, tá lendo a Bíblia? Eu falei: claro, mamãe, eu estou pregando. Falei para a senhora, pregando, dando estudo. Ela perguntou a terceira vez: tá lendo a Bíblia? Eu disse: entendi. Obrigado, mãe. Um beijo, tá ouvindo a gente. Estamos juntos no Debate 93. Pergunta importante que faz um dos nossos ouvintes: onde fica Morro do Coco? Eu indo para a Bahia, eu ia falar, eu enguicei de carro no Morro do Coco. Certo. Que fica ali no caminho de Campos, depois de Campos, por ali. BR-101. Você pode ir para Bahia, você pode ir para Vitória, pode ir para Cachoeiro também. É o quê? Não, eu enguicei ali com os meus filhos pequenos, os 2 pneus furados, e eu mandei o cara para poder ajudar a gente, Jonas Aroeiro. O cara pegou o pneu, levou, trocou. O nome do camarada? Jonas Aroeiro. Gravou assim, Gravei, né? porque eu... 2 pneus. 2 pneus com filhos pequenos, na 101 e Morro do Coco, é um lugar meio... Não, um lugar maravilhoso. O povo de Deus está acompanhando a gente ali agora. Está mandando um abraço para o senhor, inclusive o Jonas Aroeiro. Um abraço para todos do Morro do Coco. Um abraço para todos do Morro do Coco. Eles estão esperando lá. Salmo 121 se cumpriu na Irei. Para o Morro do Coco. É verdade. Jonas Aroeiro lá. Jonas Aroeiro. Um grande abraço, então, para ele, né? Muito Jonas bom. Como é que é o nome? Jonas? Aroeiro. O seu rádio está no Debate 93. Olha, gente, Lorena Assis chegou a pesar 120 quilos e passou toda a sua adolescência se forçando para ser a gordinha engraçada da turma. Tudo isso para não sofrer bullying. Ela lembra que criou o personagem como forma de proteção e assim acabou se enturmando com aqueles que praticavam o bullying. Você já fingiu ser alguém que não era para agradar alguém ou até mesmo se proteger? O que fazer quando percebemos que não somos bem aceitos por alguém? Forçar a aproximação é a solução? A Bíblia diz em Jeremias 1:5 que antes mesmo que de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei. Como nos enxergar da forma que Deus nos vê? Quando nossa autoestima nos diz que não somos nada e nem ninguém. Que pensa você, ouvinte? Já passou por alguma coisa assim? Compartilhe aqui conosco. Vamos ouvir a opinião dos nossos debatedores. Eu creio que todos nós vivemos nessa relação de poder sugar um pouco do outro, o que o outro espera da gente,
para que nós possamos corresponder. Eu tenho um colega, pastor Paulo César, que ele tem um livro chamado O Afeto que Alimenta, que é um livro muito legal e que tem a ver com isso, do que o outro passa. Tá? Então, acho que todos nós temos esta questão na relação social. O problema é que, na perspectiva de uma baixa autoestima, o outro passa a ter tanta importância para mim, que eu vou me anulando, e aí eu vou ser o que o outro quer, o que os outros querem. Nunca seria o que eu, na verdade, sou. E quanto à autoestima também, eu diria o seguinte: a nossa autoestima é comprometida pelo pecado. Por isso Jesus Cristo falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, e por isso Paulo falou: estou crucificado com Cristo. A nossa autoestima é distorcida, então acho que espiritualmente crescendo, nós nos tornamos melhores, mais simples, mais autênticos, mais seguros, de relacionamento com os outros, mas sem ficar refém dos outros. Esse é acho que é um dos maus, né, dos dias atuais. A pessoa fingir ser quem ela não é para ser aceita. Isso tem acontecido. Isso acontece em qualquer lugar. E a gente não pode aqui botar um pano em cima, que isso não acontece dentro da própria igreja. Exatamente. Entendeu? As isso acontece. São usadas. Isso acontece, não tem jeito. E nós temos que ter sabedoria como líderes, como pais, né? Às vezes isso acontece dentro da nossa casa, como pais, para a gente poder trazer esse despertamento de que Deus ama do jeito que ela é, que Deus está com ela do jeito que ela é. Não há essa necessidade. Isso aconteceu com Pedro, né? Com o apóstolo Pedro. Você não é um deles? Eu não. A Bíblia diz que até o jeito de falar Pedro mudou. Tu falas igual a eles. Não, eu não. Eu imagino como é que Pedro deve ter falado para aquela mulher, para aquela empregada, que tu está falando igual a ele, para se proteger. Eu me lembro quando eu era policial, numa certa situação, por causa do meu cabelo, o cara, tu é polícia? Eu falei, não, claro que eu não sou. Para me proteger, entendeu? Mas nós temos que estar atentos, porque isso é um mal dos dias atuais, as pessoas não se aceitarem. É o mal da vida, né? Não, é o mal da vida, mas infelizmente o pastor colocou muito bem, isso acaba sendo difundido na igreja. Nós muitas vezes usamos máscaras de acordo com a necessidade. Se nós vamos a um lugar, o sorriso de pronto ele aparece. Se de repente aquele ambiente é diferente, você vai e levanta uma outra situação. Eu digo o seguinte: nós somos imagem e semelhança do Senhor e Ele é um só. Debaixo dele não há sombra de variação. Então a gente realmente tem que aprender a se posicionar como somos, né? Somos obras feitas, específicas, obra-prima do Senhor. Então a gente tem que aprender a realmente resgatar em nós todo esse conceito do Senhor. Só que para isso a gente tem que deixar determinados sentimentos que a gente carrega junto conosco. E a nossa mente, ela, querendo ou não, ela é uma grande vilã. Né? Existem verdades que se tornam mentiras, porque o diabo começa a lançar, e existem mentiras que se tornam verdades, porque o diabo continua lançando. E se o campo dessa batalha da mente que a gente vive, muitas vezes diariamente, nos leva a se posicionar como essa, que se achava a última, como é que é? Aquela frase que se diz? Última bolacha do pacote. Última bolacha do pacote. Não, mas é coisa boa. Não, mas é coisa boa. A última bolacha é elogio. É o contrário. A primeira de um fardo. Pastores, agora é o seguinte: quando uma pessoa, essa não é uma estratégia, entendeu? De sobrevivência, no sentido de dizer assim, começou a ser a gordinha engraçada pra galera rir, para que ela fosse popular e assim ela não sepa. Não é uma estratégia de sobrevivência, não? Isso é errado? Sem sombra de dúvida, é uma estratégia que não está certa, obviamente, mesmo parecendo, só que isso lá no final vai trazer danos muito grandes para o emocional dessa pessoa, viu? Isso é um perigo muito grande quando eu tento me passar por aquilo que eu não sou. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai me mostrar que de fato eu sou aquilo que eu sou. E essa é a grande questão, gente, que nós vivemos hoje. Quando nós baseamos a nossa autoestima naquilo que a sociedade impõe para nós, nós estamos tendenciosos ao fracasso. Não estou dizendo... que ela tentou ser engraçada para disfarçar a gordura. É isso? JR, no caso dessa menina aqui, o mais importante seria nós sabermos se ela se... Porque assim, tem gente que é gordinho e se sente bem com aquilo. A autoimagem dela tá bom. Mas para se proteger... se proteger, o que ela fez? Eu vou me tornar engraçado para não sofrer bullying. Vou me tornar engraçado para me proteger.
eu entendo que a estratégia dela foi uma estratégia certa para ela se defender. E na fase dela, vamos lembrar que era uma adolescente. Ok? Não é uma pessoa que tem 28 anos, consegue olhar para a vida, madura. É uma adolescente ali, 13, 14, 15 anos. Que acabou culminando no que a gente está lendo hoje. Ela está sofrendo com isso. Exatamente. Ou seja, num tempo maior, isso vai trazer danos para ela. Então, o ideal... Que não resolve olha só, a grande questão é motivação. Por que eu vou emagrecer? Para simplesmente estabelecer um padrão que a sociedade colocou por beleza? Não. Mas pela saúde. Eu tenho um caso, JR, na igreja, eu preciso citar esse caso, é da Ana Fontoura. Essa menina, ela perdeu 52 quilos em 8 meses, sozinha. Saiu no jornal, vários jornais aí. Ela disse, pastor, eu quero. E ela foi pra cima. E ela não se escondeu, ela cansou de ficar aquele negócio, a gordinha é legal, a pessoa é legal. E no fundo, ela sabia que ela não era. Agora, se alguém tem lá, é um pouquinho mais gordinho, ou uma outra coisa, se sente bem, de fato, então continue assim. Quer dizer que a Ana perdeu 52 quilos em 8 meses. Essa menina é extraordinária, essa menina. Eu quero que ela venha aqui. Pode trazer, não sei se ela está ouvindo agora, pode fazer contato. Ô, Ana. A Ana é querida demais. Ela tem seu WhatsApp, pastor? Acredito Ô, Ana, se você estiver aí ouvindo aqui, a gente manda um WhatsApp aqui pro faça um contato com a Ana, alguém da igreja, e peça para ligar pra cá. Porque a gente vai, porque é importante, às vezes uma pessoa que pode... Ela já achou ou não? Não, perdeu e não quer mais. Quem não? Tô perguntando, gente. Não pertence porque mais tem uma questão de uma... Tô perguntando que alguém às vezes perde, outra pessoa acha. Detalhe, sem remédios, sem nada químico, só se exercitando. Diz aqui um ouvinte, não precisamos nos diminuir para caber no mundo de ninguém, nós precisamos ter amor próprio, diz aqui a nossa ouvinte, compartilhando aqui a sua opinião, minha gente. Olha aqui, a questão às vezes aqui aqui um ouvinte contando, deixa eu ver isso aqui, ouvinte, eu vou vendo aqui o WhatsApp, tudo ao mesmo tempo, JR, eu namorei um gordinho que me cobrava por ser magra, olha aí, olha só, olha que história, pastores, olha bem, namorei um gordinho que me cobrava por ser magra e no final me trocou por uma gordinha. Neste universo aqui, a magra é a magrela, Olívia Palito, puro osso, não é isso que as pessoas esqueleto, não é isso que as pessoas falam, mas não, Márcio. O pastor Márcio só fica olhando para mim rindo. Entendeu? Quer dizer, tá demais, esse mundo aqui, cada um tem o seu mundo, não é isso? Olha, o que tem de gente falando do Morro do Coco aqui, só pode esperar, viu, pastor? Olha, o Morro do Coco tá bombando aqui, olha. Tem uma vizinha que tem autoestima lá em cima, mas eu não me sinto bem. Meu marido... então olha que só. Tem marido que eu vou te dizer. Pastor, olha só. Meu marido me chama de baleia e de barrigão. E ele não me leva aos lugares com vergonha. E olha que eu não sou tão gorda assim, mas isso me chateia muito. Mas tem que chatear mesmo. Deixa eu falar uma coisa, desculpa. O que faz? Não, vamos ficar nela aqui para poder ajudar. Vai lá, pode ir. Tem uma frase do John Maxwell, que ele fala o seguinte, não importa o que as pessoas querem ou tentem fazer com você, o que importa é o que você faz com aquilo que as pessoas tentam ou querem fazer com você. Minha querida ouvinte, muito embora seja o seu esposo, seja o seu marido, ele está infelizmente desfocado, descentralizado, né? Ele não está bem. E aí, você, por mais difícil que seja, você tem a escolha, como todos nós, de aceitarmos ou não aquilo que as pessoas falam. Faça o seguinte, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Entendeu? Não importa o que as pessoas falem de você ou pensem de você. O que importa é o que você faz com aquilo que as pessoas pensam ou falam de você. No final das contas, eu decido se aquilo que a pessoa falou para mim, eu vou aceitar ou se não vou aceitar. Não, sem dúvida. Eu vou falar como mulher aqui. Esse discurso, ele é até real, pastor, mas nós, como mulheres, nesse momento, quando nós ouvimos você é uma baleia, sua barriga é do tamanho... Enfim, não sei qual foram as frases exatamente lançadas, mas nós mulheres, querendo ou não, temos toda uma preocupação, um zelo, um cuidado de agradar ao nosso marido. Até porque nós somos uma só carne, nós a ele pertencemos. Então, quando ele me chama de baleia, ele simplesmente está denegrindo a própria figura dele, é a nossa autoestima.
por mais que queiramos, por mais que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, por mais que saibamos que somos a imagem e semelhança dele, por mais que saibamos que o que é importante é o que o Senhor pensa a nosso respeito e não o que o outro pensa sobre nós, nessa hora, haja mente para você trazer para o lugar o foco, porque você vai se sentir pior. Então, enfim, desculpa, minha irmã, eu quero apenas te orientar aqui como mulher, não vou nem colocar como pastora, mas o seguinte, primeira coisa, chega para ele e fala o seguinte: você me escolheu, você me conheceu e eu sou sua, então passe a olhar-me como sua mulher. E se cuida também, né, pastor? Mas aí vamos lá. Faz ele morder a língua. Não é? Faz ele morder a língua. Eu digo assim, eu tô um pouquinho acima do peso. Olha, gostou do pouquinho, né? Porque meu marido, ele fala assim, te acho linda. Eu falei, amor, esse te acho lindo, você pode dar uma diminuidinha, porque daqui a pouco, né? Então, enfim. Mas é todo o contexto, a gente tem que fazer a nossa parte. Vou aprender com a Ana Fontoura. Não vou mas sempre lembro daquele líquido. Aqui o ouvinte dizendo: JR, eu perdi 14 quilos em 3 meses, pretendo perder mais 8, diz aqui o ouvinte. A questão da pessoa se cuidar é fundamental, né, gente? Porque isso aí aqui, eu já até recebi aqui a mensagem com a foto da Ana, também veio para cá. A mudança da Ana aqui, que perdeu 52 quilos. Parece outra pessoa. É outra pessoa. É ela mesma? É ela mesma. O senhor tem certeza? O senhor conhece, né? O senhor conhece para falar, né? O JR, ela tem motivado outras pessoas na igreja a fazer o mesmo. Muita gente com ela. Olha aqui, creio que o importante é ter saúde, não emagrecer ou engordar para agradar a ninguém. Mas e quando é a esposa, o esposo, não tem que se esforçar para agradar? É claro que a pessoa também, o outro lá, nem pode. Ainda que ache, ainda que pense, chamar a mulher de baleia. Gente. Já faltou o respeito, né? Em absoluto. Não é? Isso é uma coisa que não pode. É que o outro ouvinte dizendo: perdi peso com reeducação alimentar e atividade física. Esse marido sem noção merece um castigo. Ouvinte, não fica dando ideia não, ouvinte. Pelo amor de Deus, ouvinte. Aqui outro ouvinte: nosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quando não estamos alinhados com a palavra de Deus, nós automaticamente, quando estamos alinhados com a palavra de Deus, nós nos cuidamos, diz aqui o ouvinte. Muita gente opinando, pastor Márcio. Só pra gente voltar ao primeiro assunto, até para você emagrecer peso, você tem que ter conhecimento, tá? Verdade. Diga-se de passagem. Né? Não, toma isso, toma aquilo outro, daqui a pouco o cara... toma o caveirinha, morre. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, o conhecimento faz parte da nossa vida. Para emagrecer, para fazer o que tiver que fazer. A gente está falando do lado espiritual aqui em cima, e agora está falando de algo natural. Tem que ter conhecimento, tem que procurar pessoas certas para fazer uma reeducação alimentar certa. Não, tira isso, tira aquilo, daqui a pouco o cara está desfalecendo no meio da rua, está desmaiando no meio da rua. Aqui o ouvinte dizendo: JR, eu trabalhei com uma menina, todo mundo conhece essa história, eu gosto dos ouvintes, todo mundo conhece essa história. Eu trabalhei com a menina que ela era muito assim, gordinha, e ela tinha um namorado que também era gordinho, mas ele emagreceu e pediu para ela emagrecer, ela não conseguiu, ele terminou o namoro. Ela ficou tão mal, JR. Aí depois de um tempo ela decidiu emagrecer, está belíssima. Outra pessoa completamente diferente, diz aqui o ouvinte. Aí, como sempre, a gente fica imaginando o dia daqueles barrão, né? Do ex com a ex, entendeu? A ex gordinha agora lá. E o camarada diz: nossa, você tá linda, sai fora. Não é? Enfim. Muita gente ainda falando sobre... JR, porque talvez depois do casamento, se ela engorda, ele larga ela. É verdade. Tem que sair, é complicado, Livramento, né? Moça. Livramento. Ouvinte aqui dizendo o seguinte, que Morro do Coco é como Laranjal. Em Laranjal não tem laranja, e Morro do Coco não tem coco. Entendeu? Não sabia disso, né? Os ouvintes estão aqui opinando, e tem gente querendo conhecer o Jonas. Pois é, eu queria saber onde é que ele tá. Pastor Manuel de Matos, hora certa aí, meu querido, por gentileza. 11 horas e 49 minutos. Repita! 11 horas e 49, agora 50 minutos. Não, 49. Estamos juntos no Debate 93. Eu me lembrou um famoso jornalista, famosíssimo hoje, mas famosíssimo Faltou hoje. Conhecimento agora. Contratado por uma emissora. Primeiro dia dele no ar, a obrigação dele era dar a hora certa. Era só isso.
E o chefe falou para o senhor, não erra. Não, claro, com certeza, não vou errar. Aí acendeu a luz, como aqui, né, para dizer que tá no ar, né, e ele entrou e já entrou com a boca cheia. 3 horas, quando ele olhou, eram 4:02. Entendeu? 3 horas e 62 minutos. Raciocínio rápido, hein? Olha, esse cara é tão bom que hoje ele é um dos maiores comentaristas de política do Brasil. Uma figura que muito crente já repercutiu aí pelo WhatsApp opiniões dele aí sobre os governos. Ele é realmente fantástico, né? Fantástico. Muito bem, a Bíblia diz em Atos que é melhor dar do que receber. E agora a ciência está comprovando aquilo que a palavra do Senhor já disse há muito tempo. Uma pesquisa realizada na Suíça aponta que a generosidade modifica a atividade do cérebro e faz com que as pessoas se sintam mais felizes, mesmo que a boa ação seja pequena ou até mesmo imaginária. Em tempos de farinha pouca, meu pirão, primeiro, você consegue ser generoso no seu dia a dia? Há quem se diga egoísta hoje porque no passado abusaram de sua generosidade. Como encontrar o equilíbrio sem se deixar abusar? Eu pergunto aqui aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. A generosidade, ela cabe a todo momento e hoje nós observamos nessa geração, não sei nem mais se é a Y, a X, sei lá, mas fala que as pessoas estão trocando, os jovens trocam por vezes um trabalho com um salário bem alto por um menor pela questão da satisfação, pelo reconhecimento daquilo que se faz. Então, cada vez mais a ciência vai, assim, é interessante que a Bíblia não tem preocupação com isso, ela fala, né? E a gente crê pela fé, mas cada vez mais a ciência vai atrás, vai falar, não, porque a oração funciona, agora porque a generosidade dá isso, então tá claro, é só você crer e praticar, porque quando a satisfação mínima de poder pegar uma pessoa que tem uma deficiência visual e ajudar a atravessar a rua, um idoso, gente, isso dá um peso, então poder fazer, tá? É interessante. Agora, é claro, não fazer isso como uma moeda de troca para ganhar alguma coisa e nem ficar fazendo isso para todas as pessoas, no sentido assim de que alguma coisa até que você quer ganhar delas também de reconhecimento. Faz no momento certo, da forma certa. O maior homem da história, que é Jesus, né? Que já existiu, independente do seu credo religioso, foi o homem que no seu último momento ele deu uma aula sobre serviço. Ele reúne seus discípulos, ele pega uma bacia com uma toalha, que era a coisa mais humilhante para alguém fazer naquela época, era humilhante esse gesto, e ele vai lavar os pés dos discípulos, dizendo que aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. E esse é o princípio da vida. Quando nós aprendemos a isso, a nossa vida é transformada. Gente, quem nunca ajudou uma criança e viu um sorriso, voltou para casa numa alegria tremenda? Se você nunca experimentou servir, experimente, você vai perceber o quanto é bom, o quanto é gratificante. E para aqueles que já desistiram de ajudar porque quebrou a cara, eu quero deixar Gálatas 6:9, que diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém. Não desfaleça. Deu errado? Continue ajudando, faz parte do nosso processo de vida. Amém. E não tem como, né? Dar é sempre melhor do que receber, porque de alguma forma o Senhor, parece que a graça do Senhor nos alcança, porque esse sorriso, ele vem dessa forma, né? A gente faz, a gente dá de uma forma completamente consciente, estou fazendo para agradar o outro, não para receber qualquer reconhecimento, mas o Senhor, ao olhar para nós, eu imagino exatamente isso. Espera, na tua hora eu estendo o cetro, na tua hora vai haver a minha graça. Então eu acho que realmente talvez muitos de nós como pastores já tenhamos sido magoados, né? Ou até mesmo feridos, porque acreditamos ou porque ajudamos muito, mas nada como ajudar, porque o Senhor é aquele que multiplica. Olha, a palavra de Deus nos diz, nós já vimos aqui, a ciência está apontando na mesma linha e a experiência dos ouvintes bate tanto com uma quanto com outra. O ouvinte dizendo, olha, foi um asilo, e lá, pelo que eu estou entendendo aqui da palavra da ouvinte, eles pintam as unhas das meninas no asilo, elas pintam os cabelos, arrumam, parece uma coisa muito simples, mas é algo assim extraordinário, maravilhoso. Isso causa um impacto nas mulheres, um impacto muito grande. Eu me lembrei agora de uma menina, uma serva de Deus, precisou ficar internada e acamada durante mais de 70 dias.
E aí no dia do aniversário do esposo, ela de cama no hospital, internada e acamada. Literalmente acamada, não podia sair da cama, ok? Não podia sair da cama. Tudo tinha que ser na própria cama. No dia do aniversário do esposo dela, quando eu cheguei lá para poder visitar, ela estava com a unhazinha dos pés pintadinha. Ela não ia a lugar nenhum. Não ia a lugar nenhum. Mas ela falou assim, pinta a minha unha, e pediu para alguém, né? Pinta porque hoje é aniversário do meu esposo. Isso para a mulher faz uma diferença enorme, e para o homem que recebe também faz uma diferença. Mas nesse caso aqui o assunto é generosidade, não é? É quando você faz isso pelo outro, né? O mundo precisa reconhecer que é Jesus quem faz isso na nossa vida. Conta aqui o ouvinte, a gente precisa agradecer mais, as pessoas precisam agradecer mais, agradecer uma coisa simples, uma coisa básica, mas isso tudo faz parte de algo muito mais amplo, né? JR, eu amo ajudar, e às vezes as pessoas me fazem de boba, mas eu não me importo não, eu continuo a ajudar. Diz aqui um ouvinte, JR, amo ajudar, quando eu não posso ajudar, eu fico triste. Conta aqui outra querida ouvinte trazendo a sua visão e a sua opinião sobre esse assunto. Ser generoso nas coisas simples e básicas da vida, para a gente aprender a receber as coisas grandes, né, pastor Márcio? Eu creio nisso, JR. Eu creio que a generosidade não pode ser uma escolha, ela tem que ser um estilo de vida. Né? Se a gente é cristão, a gente tem que ser generoso, isso tem que fazer parte do meu dia a dia, a gente já tem que acordar, né? Tendo esse prazer, no que depender de mim. Eu preciso ser generoso com as pessoas, sabe? Apesar da gente ter sido enganado já com a pastora, das pessoas terem sido ingratas, amém, isso não pode me paralisar, vou continuar fazendo. Eu, segundo as pessoas, eu sou uma pessoa muito generosa, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de, há 2 meses atrás, eu reuni a juventude, vamos doar sangue, levei um monte de gente no Hemorrio para doar sangue. É para quem? Para quem precisar. Né? A gente vai à rua, as pessoas, isso causa um impacto poderoso na vida das pessoas. Ser generosa, uma senhora atravessar uma rua, um cego. Se quiser, sabe? Né? Se a pessoa quiser atravessar. Não, tô dizendo que tem gente que atravessa sem que a pessoa queira. Não, eu tenho que fazer uma boa ação hoje. A história do dessa aí. Você pode atravessar. Você conhece essa história? Qualquer dia não conhece essa história, não? Não. Conhece, não? É boa. É boa. O cara tava no ônibus, né? Um anãozinho tava no ônibus. Um anãozinho? Um anãozinho. Aí tava sentado do lado do cara. Aí o anãozinho foi escorregar, o cara botou ele pra cima. Aí botou pra cima. Na 4ª vez, o cara botou pra cima, tá escorregando. Tô escorregando não, cara, eu quero descer, mas você não deixa, pô. 3 pontos atrás, né? 3 pontos pra trás. Quero agradecer aqui o querido pastor Márcio, uma pessoa querida aqui, que todos nós reconhecemos. Muito obrigado, pastor Márcio. Tô sendo grato aqui, agradecendo o senhor, agradecendo aqui o pastor Manuel de Matos, tem uma história linda de vida, transformação. Muito obrigado, pastora Renata. Deus abençoe muito a irmã, pastor Ailton Desidério, muito obrigado, Deus abençoe muito a vocês, é sempre bom a gente agradecer. Vamos agradecer, minha gente. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. E percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a sua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer.
mais do que nunca, separa aí o dia para agradecer ao Senhor, reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. Agradeça às pessoas, ligue para as pessoas, mande mensagem no WhatsApp, mensagem pelo Face. Agradeça, olha, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Às vezes é um ponto especial na sua vida, uma hora especial que aquela pessoa esteve ao seu lado. Agradeça, reconheça, sempre muito bom. Isso é generosidade também, gratidão, faz parte da vida. Agradeça, querido ouvinte. Ô, Pastor Ailton, um grande abraço, meu queridão. Um abraço, JR, ouvintes, e só no resgate aqui, quando eu falei dos 3Ds, tem que citar a fonte. Essa é uma didática do pastor Israel Belo do Azevedo. Grande Israel. Um abração pra ele. Beijo pra ele. Pastora Renata, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não posso hoje deixar de mandar um grande abraço, tanto pro Babado lá da igreja, o nome dele é esse, quanto pro Tiago. Grande beijo. E é uma honra estar com vocês aqui, obrigado, queridos. Pastor Manuel de Matos, um abraço, queridão. Quero agradecer pela rádio, pela vida de todas as pessoas que trabalham aqui, porque cada dia que eu venho, eu digo, Deus, e estou falando isso de coração, digo, Senhor, com tanta gente boa aí nesse Rio de Janeiro, o Senhor me traz para cá. Então Deus é maravilhoso, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e mando um beijo especial a todo o povo do Brasil para Cristo, em especial hoje, JR, para Maria da Guia, que é a menina da limpeza lá da igreja. Maria da Guia. Ela é lá do Nordeste, é uma pessoa querida, e ela tá fazendo aniversário hoje. Ei, Maria Parabéns, da Guia. Maria, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Obrigado. E a todos os irmãos, Deus abençoe. Vamos ver se a Ana vem aí, pastorzão, tá bom? Isso, Ana, conversa aqui com a nossa equipe aqui. Um abraço para a irmã Luzia Evangelista, ela tá completando amanhã 91 anos, um ouvinte aqui encaminhou. Luzia, falou assim, ó, a Luzia, ela escuta você todo dia, tá completando amanhã 91 anos, então uma doce menina, que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua audiência. Obrigado mesmo, um beijo, tá, vó? Deus abençoe. Pastor Márcio, obrigado, um abraço. Eu agradeço, JR, né, por esse privilégio de estar aqui com os irmãos, com os pastores à mesa, a rádio sempre, né, nos abençoando também. Quero agradecer a todos que contribuem para o avanço do reino. Nessa hora, JR, tá te ouvindo a Júlia, a do chocolate. Ah, não brinca. Tá te ouvindo agora. Ô, Júlia, o seguinte, faz tempo que ela... Saudade, hein, Júlia? É que a irmã tá me entendendo. A Júlia, a Maria e o Rodrigo estão lá na igreja trabalhando. E doces maravilhosos. Que habilidade ela tem. A Júlia. Ô, Júlia, eu quero agradecer pelos doces que você me encaminhou. Deve ter o quê? Uns 5 anos? Por aí, JR. Por aí. Vai completar aniversário. Vai completar aniversário. Tá bom, Júlia. E mandar um beijinho pra minha mãe. Não, tô nela ainda. Tô na Júlia ainda. Então entendeu, Júlia? A irmã entendeu, né, irmã Júlia? Tá bom, irmã Júlia. Nem aqui ninguém experimenta. Quando chega, eu disse, olha, é o seguinte, esse aqui não pode. Ele conta e pergunta, quantos vier? Quantos senhor mandou? É lógico, pode subir no caminho. Pode subir no caminho, né? Vai lá, pra sua mãe. E mandar um abraço pra minha mãe, que tá em Teresópolis agora com a minha prima Cláudia, né, nos ouvindo. Beijo, mãe. Fica por aí, mãe, não precisa voltar não. Gostoso. Fica por aí. Gostoso. Clima bom, Teresópolis. Maravilha. Obrigado, gente, pela audiência, obrigado por essa semana maravilhosa, pelo carinho de todos. Quero lembrar você, domingo vai pra sua igreja, se organiza, vai, não deixa poxa vida, tem tanta coisa pra fazer, vou juntar tudo no domingo. Não, abra mão das coisas e esteja na casa do Senhor, organize a sua vida para que você tenha tempo para estar lá. Não adianta achar que tá ruim se você não faz parte da solução, né, de melhorar a história, né? E tem gente que faz um programa de final de semana maravilhoso, mas não dá tempo de ir à igreja. Olha, lembra disso. Jesus foi quem instituiu a igreja. É importante você estar em outros lugares, acho que dá para organizar a vida de uma forma que você dê atenção a tudo, mas não coloca a igreja como algo sem importância na sua vida, por favor. Vamos orar juntos, pastor Desidério orando conosco aqui no nosso debate 93, apresentando todos os nossos assuntos e lembrando com carinho, com muito respeito, daqueles que estão hoje chorando a perda de alguém e precisam ter os seus corações consolados e confortados, ao mesmo tempo que nós oramos pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este momento, que eu posso até dizer que é de culto, porque nós falamos aqui a partir da tua palavra e entendemos que teu Espírito Santo, ó Pai, foi aplicando isso para cada ouvinte, cada colocação. Te pedimos, ó Pai, pela graça do conforto e consolo sobre os irmãos enlutados. Hoje, ó Pai, a irmã Lucinda está enlutada, esta semana a irmã diaconisa Josiane também enlutada, e tantos enlutados. Conforta, consola, porque é difícil esta experiência. Dá graça, ó Pai, sobre aqueles que estão enfermos, restaurando a saúde, o corpo que o Senhor criou
que o Senhor possa trazer em ordem aquilo que está em desordem. Abençoe a família, os casamentos, abençoe os jovens, os bebês, as crianças e os idosos. Agradecemos por este momento, por esta rádio, pelo JR, pela Marcela, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e fez viver. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.